Olá, tudo bem? Nossa aula hoje é sobre sentidos químicos que compõem gustação e olfação, e esses dois sentidos já foram colocados como sendo importantes já por Aristóteles. Aristóteles foi o primeiro pensador que se preocupou em olhar para os nossos sentidos como sendo fontes importantes de detecção da natureza, né? Portanto, nos aportando com uma série de condições de detecção desse ambiente, e com isso os sentidos começaram a ganhar uma importância no que diz respeito a um olhar mais científico. Essa aqui é uma representação renascentista, né, dos sentidos, né, da gustação e da olfação. E é interessante que o Aristóteles já indicava que algumas doenças poderiam ser produzidas por odores. Em contrapartida, determinadas doenças também poderiam ser tratadas com alguns odores específicos. Então, em alguns dos seus ensaios, ele dizia que odores pútridos produziriam doenças, e é claro que não se tinha conhecimento microbiológico, né, à época, indicando então que essa decomposição ela ocorreria em função de bactérias, de micro-organismos, e que, portanto, estes sim seriam os agentes etiológicos dessas doenças. E do ponto de vista da terapia, o Aristóteles também propunha que alguns odores, como por exemplo o odor exalado pelo hálito de crianças pequenas, seria terapêutico. E assim ele prescrevia esses odores para tratar algumas doenças. Para que nós tenhamos o sentido da olfação ocorrendo adequadamente, nós precisamos da figura dos receptores. Então, assim como nos outros sentidos nós também iniciávamos nosso raciocínio pelos receptores, aqui não vai ser diferente. E a membrana mucosa olfatória possui uma área de cerca de 5 centímetros quadrados em humanos, com 10 a 20 milhões de células receptoras, que tem uma meia-vida curta. Então, isso já sugere que é uma renovação bastante constante dessa região que a gente chama epitélio olfatório. E nessa região do epitélio olfatório há também muito muco, que é formado então por mucopolissacarídeos que contêm enzimas e anticorpos. Portanto, eles têm uma função, né, de defesa, né, de fazer uma barreira importante contra agentes patógenos, né, até por possuir esses anticorpos e enzimas hidrolíticas. E uma outra função agora mais voltada para a identificação sensorial é que esse muco funciona diluindo essas partículas odorantes e, portanto, permitindo, né, um espraiamento dessas moléculas e maior probabilidade de contato com os receptores olfatórios presentes nessa região. A estrutura básica do sistema olfatório está representada nessa figura. Iniciando então o processamento aqui no nariz, que é o nosso órgão especializado nesse sentido. É claro que para que haja essa detecção há um direcionamento do ar, e esse ar então permite um influxo constante de informações sensoriais vindas da periferia até essa região do epitélio. Percebam que nós temos aqui esse osso etimoide, e logo nessa região que eu estou indicando aqui é uma área de maior porosidade desse osso, chamada então de placa crivosa ou placa cribiforme. E logo acima encontra-se a primeira estrutura que recebe essas projeções olfatórias, que é chamada de bulbo olfatório. E aqui vocês estão vendo essa região do lobo frontal. Se a gente amplificar essa imagem aqui, que representa, né, o início dessa entrada olfatória, nós teremos esse quadro aqui ao lado. Percebam que nessa região aqui ainda da cavidade nasal,
a uma série de prolongamentos dessas células receptoras olfatórias, e esses prolongamentos são chamados de cílios, e eles servem justamente para aumentar a área de contato nessa região de entrada dessa informação de natureza olfatória. Essas células aqui, então, que projetam esses cílios, né, que analogamente são dendritos, são células chamadas de células receptoras olfatórias, ou também de células bipolares. Então percebam que no outro polo dessas células nós temos os axônios, que vão projetar, cruzando aqui essa região da placa crivosa, fazendo sinapse aqui no bulbo olfatório. Vejam vocês, voltando aqui para essa região do epitélio olfatório, nós temos, além dos corpos celulares dessas células receptoras, outras células vizinhas chamadas de células basais. Essas células basais, elas são precursoras de novos neurônios receptores. Então permitem a renovação do epitélio olfatório a cada 6 a 8 semanas. Ainda nesse epitélio, nós temos, né, outras estruturas, como a glândula de Bowman, aqui indicada. E essa glândula de Bowman, ela é especializada na produção de mucopolissacarídeos. Voltando aqui às células receptoras olfatórias, né, e essa polaridade indicada pelo axônio, projetando em direção ao bulbo olfatório, vejam que o conjunto desses axônios provenientes do epitélio olfatório formam o primeiro par de nervos cranianos, que é o nervo olfatório. Então, essa projeção ela é oriunda desses neurônios que também são classificados como sendo neurônios de primeira ordem. Portanto, ao fazerem essa sinapse no bulbo olfatório, essa sinapse ocorre com os neurônios de segunda ordem, que se localizam justamente no bulbo olfatório. E esses neurônios são ditos neurônios de segunda ordem. Essas sinapses formadas entre essas células mitrais e tufosas, né, também chamadas de células MT, é chamada então de glomérulo. E essas sinapses glomerulares, elas são altamente especializadas no processamento dessa informação olfatória, principalmente porque há a figura de um outro neurônio envolvido nessa modulação da atividade das sinapses glomerulares, que é esse neurônio que eu estou indicando aqui, chamado de neurônio periglomerular. E uma vez moduladas essas sinapses glomerulares, nós teremos a projeção então dessa informação a partir de potenciais de ação que trafegam por esses axônios das células mitrais e tufosas em direção a outros núcleos encefálicos, fazendo então com que essa informação olfatória seja processada de uma maneira mais sofisticada. Essa representação torna mais clara essa projeção a partir das sinapses glomerulares, trafegando para várias regiões encefálicas, como eu tinha descrito anteriormente. Vejam que esse conjunto de axônios forma o trato olfatório lateral, que está aqui indicado, e nós teremos muitas outras regiões sendo alvo dessa projeção, como, por exemplo, o núcleo olfatório anterior, né, que vai ter uma projeção contralateral para o bulbo olfatório, o tubérculo olfatório, o córtex piriforme, que é uma área de processamento primário dessa informação sensorial, a amígdala e o córtex entorrinal. E essas duas regiões aqui já denotam que essa informação de natureza olfatória, ela possui uma importante carga de processamento emocional. Então isso significa que a informação olfatória ela é muito importante do ponto de vista dos comportamentos de emocionalidade. Vejam vocês que nós temos essa flecha vermelha que majoritariamente se projeta aqui para a amígdala, e ela é oriunda dessa região acessória do bulbo olfatório. E essa região acessória do bulbo olfatório,
ela é ativada exclusivamente por essa região chamada órgão vômero-nasal. E esse órgão vômero-nasal, ele não é uma estrutura claramente definida em humanos. Entretanto, vários mamíferos a possuem, e essa região, então, ela é responsável por esse comportamento mediado de moléculas olfatórias características, como é o caso dos feromônios. Elas parecem ter esse componente que é fundamental do ponto de vista reprodutivo e de comportamentos associados com respostas de agressividade. Nós não temos ainda a clareza sobre a importância dessa via olfatória acessória em seres humanos, mas certamente a via olfatória principal, que é essa em azul, que está representada aqui, ela é capaz de mediar também esses núcleos do sistema límbico, como é o caso da amígdala e do córtex centro-renal, e fazer uma modulação tanto do hipotálamo, do hipocampo e do tálamo, para que áreas do córtex pré-frontal e órbito frontal sejam ativados. E com isso nós teremos o componente racional da percepção olfatória modulada com todo esse colorido emocional que eu comentei há pouco. Além disso, né, a ativação do hipocampo indica uma forte capacidade de formação de novas memórias e mesmo de evocação de memórias já consolidadas em função desse estímulo sensorial olfatório. Então, o conjunto dessas modulações pode produzir respostas primitivas, né, a olfação, como lamber os lábios e salivação, e isso é facilmente observável num animal que tem muito menos repressão comportamental por parte do córtex pré-frontal e, portanto, ele é muito mais livre para manifestar essas respostas induzidas pelos circuitos subcorticais dependentes, portanto, do sistema límbico, né? E o controle aprendido, ele pode ser exemplificado pela aversão a alimentos. Então, se uma criança pequena ela é tratada, por exemplo, com um xarope que é de cheiro desagradável, como é o caso de alguns xaropes antitussígenos, que têm em suas moléculas ligações com pontes de sulfeto, e o enxofre dá essa característica de odor desagradável para esses xaropes, então a criança ela apresenta um controle apreendido. O que isso significa? Que na primeira exposição, né, a criança ela não sabe, né, que esse xarope tem esse odor aversivo, portanto é possível você fazer a administração tranquilamente. Nas outras vezes em que a criança é reexposta a esse estímulo com odor aversivo, ela tende, então, em função do aprendizado, a querer repelir aquela substância com odor aversivo. Um experimento bastante interessante que mostra como que essa transmissão acontece modulando outras áreas encefálicas na presença de um odor agora de características agradáveis, como é o caso do aroma de grãos de café torrado, que para uma parcela significativa da população é um odor agradável, é um odor prazeroso. Quando esses indivíduos então são expostos, né, a esse tipo de odor e são submetidos a uma ressonância magnética funcional, é possível identificar um aumento da atividade de áreas como a área tegmental ventral, como a amígdala e como o núcleo accumbens, né, além também do córtex cingulado. Então, a atividade específica da área tegmental ventral e do núcleo accumbens, portanto da via mesocórtico-límbica, indica que esse sistema de recompensa ele está sendo ativado em função da informação de natureza olfatória. Portanto, é possível dizer que um odor, quando ele é agradável para o indivíduo, ele só o é agradável porque ativa essa via aqui indicada, que é uma via dopaminérgica.
Além desse padrão de ativação, a gente percebe que o córtex cingulado também é altamente recrutado, assim como o córtex pré-frontal, sugerindo que o indivíduo conscientemente consegue perceber esse contexto emocional e também de um ponto de vista racional, quer dizer, identificando que ele gosta desse tipo de aroma, ele, portanto, consegue identificar variações desse odor, fazer com que memórias associadas com diferentes outros odores semelhantes possam ser evocadas e, portanto, dando um colorido emocional muito mais complexo, fruto dessa estimulação sensorial. Agora a gente precisa olhar um pouco mais para essa célula receptora olfatória e ver como que essa informação inicia a deflagração de toda essa via de identificação sensorial. Então tudo começa com a ativação desses receptores expressos nessas células receptoras olfatórias, ou também chamadas de células bipolares, que contêm aqui cerca de 1000 genes que têm uma associação com a capacidade de expressar esses receptores. Entretanto, só cerca de 400 receptores são conhecidos. Portanto, há pelo menos 600 genes órfãos que têm o potencial de codificarem outros receptores olfatórios. Uma curiosidade interessante é que nós somos capazes de identificar cerca de 5 a 10 mil odores distintos. Então, se nós temos apenas 400 receptores funcionais ou próximo disso, isso significa que nós temos uma possível promiscuidade muito grande de ligação de odorantes aos mesmos receptores olfatórios. Então não vão ser apenas os receptores odorantes que vão ser capazes de abrir esse leque de detecção sensorial. Nós devemos ter outros mecanismos associados com todo esse processamento. Mas voltando aos receptores, então eles são metabotrópicos, portanto acoplados à proteína G. E a proteína G do sistema olfatório ela é chamada de G-OLF. Vejam vocês aqui a estrutura típica no receptor metabotrópico, contendo 7 passos transmembrana, com domínios de ligação extracelulares e outros domínios de ativação de moléculas de sinalização intracelular, que invariavelmente vão aumentar a biossíntese do AMP cíclico e modular a abertura de canais iônicos, principalmente de íons sódio e cálcio. Esse exemplo agora ele é construído a partir desse odor produzido aqui pelo limão, que é o limoneno, e esse odor tipicamente é capaz de ativar essas células receptoras. Então essa proteína G-OLF ela se desacopla, fazendo com que uma subunidade ative a adenilatociclase, que é uma proteína transdutora de sinal. E essa adenilatociclase converte o ATP em AMP cíclico. E esse AMP cíclico, por sua vez, é considerado o segundo mensageiro. E esse segundo mensageiro ativa uma proteína quinase. E essa proteína quinase, então, ela fosforila canais iônicos, principalmente canais que permitem o influxo de sódio e de cálcio. Então nós teremos um aumento da condutância desses íons, portanto, produzindo uma grande fosforilação nessa célula receptora olfatória. Percebam que essa entrada maciça de íons cálcio, ela provoca a abertura de um outro canal iônico, que é um canal de cloreto. E esse canal de cloreto, então, estava inicialmente fechado, agora ele se abre mediante o influxo de cálcio. E essa abertura do canal de cloreto é uma abertura bastante atípica do ponto de vista da movimentação desse íon cloreto. Normalmente o íon cloreto está mais concentrado no meio extracelular, mas nessa célula receptora olfatória nós temos uma concentração de íons cloreto maior no meio intracelular. Então isso significa que se eu aumento a condutância a esse íon, a tendência é de que haja um efluxo dessas correntes de cloreto. E isso possibilita
um mecanismo de multiplicação desse efeito despolarizante. Quer dizer, isso significa que agora nós temos uma condição em que mesmo uma pequena quantidade desse odor presente ali nesse epitélio olfatório será capaz de produzir uma grande resposta despolarizante nessa célula receptora olfatória. Agora, esse é um mecanismo de resposta imediata que produzirá essa despolarização e, portanto, a condução de um potencial de ação ao longo do axônio desse neurônio receptor olfatório até a chegada dessa informação na sinapse glomerular. Agora, há um outro mecanismo que é mais a longo prazo e que modifica justamente outras vias de sinalização dentro dessa célula receptora olfatória. E esse mecanismo a gente vai ver agora na sequência. Então, a proteína quinase A regula a expressão dos genes que codificam esses receptores olfatórios, modulando a atividade da região promotora desses genes, principalmente a partir do CREB, que é esse elemento responsivo ao AMP cíclico, e também um outro mecanismo em que há uma repressão dos promotores que controlam a expressão de outros receptores, e com isso favorecendo o aumento da expressão daquele receptor que foi estimulado pela molécula olfatória. Então, de certa forma, aumenta-se a capacidade de se detectar aquele estímulo olfatório numa situação posterior à apresentação desse estímulo. Então, não significa que a pessoa vai detectar melhor esse estímulo durante a presença dele, mas sim numa reexposição tardia. O fato de haver poucos receptores olfatórios e muito mais odores identificados implica dizer que esse processamento da informação dependa de outras condições de processamento. E a principal que nós podemos salientar aqui é a que envolve a regulação dessas sinapses glomerulares. Então vejam que representando aqui essa sinapse glomerular e amplificando ela, nós teremos essa figura aqui ao lado. Vejam que nós temos o terminal axonal de uma célula receptora olfatória, nós temos um outro terminal dendrítico agora de uma célula mitral, e essa sinapse ela é eminentemente glutamatérgica, portanto excitatória, dependendo então da liberação de glutamato por parte dessa célula receptora olfatória e da ligação desse neurotransmissor a receptores AMPA e NMDA, que são receptores que produzirão uma intensa estimulação dependente do influxo de íon sódio e cálcio nessa célula mitral, produzindo então uma resposta despolarizante subsequente nessa sinapse. Agora, vejam que não são só esses neurônios envolvidos nesse processamento. Portanto, ele não é um processamento puramente regulado pelo glutamato. Nós temos outras influências aqui. Uma delas é mediada por essa célula oriunda de uma fibra de projeção proveniente de núcleos como, por exemplo, os núcleos dorsais da RAF, sendo dessa forma um neurônio serotoninérgico. Então, a serotonina liberada por esse neurônio estimulará receptores serotoninérgicos, modulando positivamente a atividade dessa célula mitral. Mas agora, como vocês sabem que o equilíbrio dinâmico prevê também um contexto inibitório, e esse contexto inibitório ele é dado por essa célula justa glomerular, que faz eminentemente o papel de um interneurônio inibitório, mas basicamente através de dois mecanismos distintos. Então nós temos interneurônios periglomerulares que liberam como neurotransmissor a dopamina, que está representada aqui em azul. E essa dopamina liberada nessa sinapse com a célula receptora olfatória ativa esses receptores da família D2.
Esses receptores da família D2, eles são acoplados a um sistema dependente da proteína G inibitória. Ou seja, a dopamina, se ligando a eles, produzirá uma resposta inibitória sobre essa sinapse, diminuindo, portanto, a liberação de glutamato, fazendo com que essa sinapse glomerular agora tenha uma ativação menor. Uma outra influência inibitória por parte de neurônios periglomerulares se deve agora à liberação do GABA, representado aqui em vermelho. E esse GABA ele é liberado por esses mesmos neurônios, estimulando agora receptores GABAérgicos, principalmente do tipo GABA-A, presentes nessa célula mitral, fazendo então com que haja uma hiperpolarização desse neurônio. Vejam que se a gente tiver um excesso de glutamato sendo liberado por esse neurônio receptor olfatório, ele também poderá estimular esse neurônio periglomerular, que também possui receptores NMDA e AMPA. Portanto, fazendo com que esse freio produzido pela dopamina e pelo GABA possam ser também ativados em função de um eventual excesso de neurotransmissão glutamatérgica nessa sinapse. Todo esse contexto faz com que alguns glomérulos sejam mais sensíveis do que outros, a depender do tipo de estímulo olfatório apresentado. Então vejam esse experimento em que é possível se identificar agora vários glomérulos em camundongo sendo ativados por diferentes moléculas de aldeídos. Percebam que a gente começa no C4, que é o butanal, e finalizamos no C8, que é o octanal. Então essas moléculas, que são muito semelhantes entre si, diferindo apenas no tamanho da cadeia de hidrocarboneto, elas estimulam diferentes populações de glomérulos, e quando esses glomérulos são sobrepostos numa imagem representativa, que é essa aqui ao lado, nós podemos observar que esses glomérulos sobrepostos indicam justamente um mapa difuso que representa os glomérulos capazes de identificar especificamente essa classe de moléculas. É como se nós tivéssemos diferentes análises combinatórias glomerulares sendo deflagradas em função dos diferentes estímulos olfatórios apresentados. É possível estudar então como que esses odores modulam os comportamentos desses animais a partir de testes de discriminação olfatória, como esse representado aqui, em que nós temos uma caixa que é dividida em dois compartimentos e tem uma porta de passagem de um compartimento para o outro. Então o rato ele pode livremente trafegar de um ambiente para o outro, a depender do estímulo olfatório apresentado num lado ou no outro lado desse ambiente. Se ele for apresentado a um odor que seja prazeroso para ele, ou que desperte a curiosidade dele, ele vai explorar mais e vai preferir mais ficar nesse compartimento. Em contrapartida, se a gente colocar um odor que é aversivo, por exemplo, um odor de um predador, ele tenderá a fugir desse compartimento. Então ele vai ficar no compartimento oposto. Então, a partir desse tipo de contexto, é possível estudar o funcionamento desse sistema olfatório. Algumas anormalidades que a gente pode identificar, dentre elas nós temos a anosmia, que é a ausência do olfato, a hiposmia, que é a sensibilidade diminuída do olfato, e a disosmia, que é uma distorção do sentido do olfato. Então, quando o indivíduo ele apresenta um quadro gripal, é comum ele ter uma disosmia e também uma hiposmia. A Covid-19 ela é uma doença que se caracteriza principalmente por um quadro de anosmia. E outras doenças que acometem o sistema nervoso central também afetam nesse sentido de produzir anosmia, né? Como, por exemplo, a doença de Parkinson. Então, nós estamos cada vez mais identificando
as doenças neurodegenerativas também por alterações em sentidos químicos, como é o caso da olfação. Recentemente eu escrevi um breve artigo falando sobre como que a Covid-19 afeta o cérebro, e uma das coisas que deflagrou esse raciocínio foi justamente o fato dos pacientes demonstrarem anosmia. Então, como o olfato ele é regulado complexamente pelo sistema nervoso, certamente isso sugere que esse vírus ele tenha algum tipo de repercussão mais importante sobre o sistema nervoso central. Então esse texto está aqui na agência Bore. Outro sentido químico que nós vamos comentar agora é a gustação. Diferentemente da olfação, da qual nós tínhamos uma complexidade interpretativa muito grande por parte das sinapses glomerulares, em relação à gustação nós somos capazes de identificar alguns sabores básicos, né, sendo eles o salgado, que tem uma representação de manutenção do equilíbrio eletrolítico, o sabor doce, que relaciona-se ao reconhecimento de açúcares e aminoácidos, o sabor azedo, que é relacionado ao reconhecimento de ácidos e também de aminoácidos, o sabor amargo, que tem uma relevância muito grande de representação de possíveis agentes causadores de toxicidade, e o sabor temperado, que foi descrito mais recentemente usando o termo japonês umami, que significa delicioso, e se associa ao reconhecimento de açúcares e aminoácidos, principalmente o glutamato. A cavidade orofaríngea, né, é a estrutura especializada por fazer essa detecção sensorial. Particularmente a língua, né, que possui uma série de papilas gustativas. Essas papilas então possuem localizações específicas na língua, e essas localizações também denotam especializações no que diz respeito à identificação desses tipos de sabores. Essa distribuição de papilas confere uma espécie de um mapa de sabores, teoricamente indicando que essas papilas mais posteriores, né, as circunvaladas, elas seriam mais capazes de detectar o sabor amargo. Essas papilas mais laterais, aqui, as fungiformes, relacionadas ao azedo e ao salgado, e as papilas mais da ponta, especializadas principalmente na detecção dos sabores doces. Entretanto, nós sabemos que isso é uma certa generalização, porque essas papilas elas possuem diferentes receptores, e é esse padrão de ativação de receptores é que efetivamente vai produzir a diferenciação de sabores que nós identificamos. Então aqui está representada uma papila, e essa papila ela é repleta por botões gustatórios. Esses botões gustatórios é que possuem uma grande densidade desses quimiorreceptores, e eles são dispostos em grupos de 50 a 150 em cada um desses botões. Então nós temos um conjunto aí de cerca de 4.000 botões gustatórios na língua, e isso então vai permitir essa identificação sensorial. Então vejam aqui uma representação esquemática de um botão gustatório. Nessa extremidade nós temos as microvilosidades, que vão entrar em contato com o alimento e as moléculas que compõem esse alimento. Aqui as células receptoras gustatórias. E percebam que há então uma sinapse com uma fibra sensorial aferente que vai em direção ao sistema nervoso central. Essas células receptoras, elas são também renovadas a cada 2 semanas, em média. E para que essa renovação aconteça, nós observamos a presença de células basais que vão ser precursoras das células quimiorreceptoras e diferenciam-se nessas células ao longo desse tempo. Então, em última instância, o nível de ativação dos receptores e dos tipos de receptores envolvidos aqui nessas microvilosidades
é que vão conferir essa capacidade de ativação de alguns conjuntos de células receptoras e, portanto, esse nível de atividade da fibra aferente. E é isso então que vai contribuir para que nós tenhamos esse processamento sensorial que vai distinguir um tipo de sabor e de outro. Então a transdução do sinal gustatório, ela inicia com a deglutição dos alimentos, que vão se fragmentar, e portanto essa pulverização faz com que haja uma dissolução na saliva, permitindo portanto que haja ligação dessas moléculas aos receptores específicos que são expressos nessas células quimiorreceptoras. Então percebam que para esse sabor salgado, nós teremos o envolvimento agora de receptores que funcionam como canais iônicos. Então esses canais iônicos, eles vão detectar esses gradientes de íon sódio. Uma vez que haja um influxo de íon sódio em função do consumo de um alimento muito salgado, esses íons sódios então criam um gradiente despolarizante. E essa despolarização causada pelo influxo desse íon faz com que haja então uma ativação dessa célula quimiorreceptora, e essa ativação, em última instância, produzirá a abertura de canais de cálcio voltagem dependente, e esse cálcio sinalizará para que essas vesículas repletas de glutamato liberem o seu conteúdo, e esse glutamato estimula esse aferente que vai projetar para o núcleo do trato solitário. Então a identificação do sabor azedo dependerá da atividade de um outro receptor, também do tipo canal iônico, chamado TRP, ou seja, receptor de potencial transitório. Então, à medida que o indivíduo consome um alimento rico em prótons, ou seja, em íons H+, nós teremos novamente um aumento do influxo desse íon, e esse íon H+, entrando nessa célula, produzirá o fechamento de um canal de potássio. Portanto, acumulando uma maior concentração de íons potássio dentro dessa célula quimiorreceptora. E esse acúmulo de potássio, ele será suficiente para produzir essa despolarização. Despolarização essa que também sinalizará a abertura de canais de cálcio voltagem dependente e, como consequência disso, a liberação de glutamato nessa sinapse. E, portanto, nós teremos uma ativação desse aferente. É importante salientar que essas células quimiorreceptoras, elas são diferentes, o que confere um processamento que diferencie essa informação azeda da informação salgada. Os sabores que envolvem o reconhecimento de moléculas amargas, como é o caso do quinino, do café, sais de magnésio, envolvem agora um outro tipo de receptor, muito mais complexo, porque ele é um receptor acoplado a uma proteína G. E esse receptor, ele é da família T2R e compreende cerca de 30 subtipos distintos. Então isso significa que nós temos uma capacidade de fazer uma diferenciação entre esses diferentes tipos de estímulos amargos em função dos subtipos de receptores T2R envolvidos. Vejam que esses receptores, eles têm essa proteína G, que é especificamente chamada de gustatina. Então, uma vez que esse sabor amargo estimule esse receptor T2R, haverá uma atividade dessa proteína G, e isso conferirá o aumento da atividade de fosfodiesterases, que fazem então a hidrólise de segundos mensageiros como o AMP cíclico e o GMP cíclico, modulando esses níveis de atividade intracelular. Mas além disso, nós temos também que alguns desses subtipos ativam a fosfolipase C. E essa fosfolipase C então produz como segundos mensageiros o diacilglicerol e principalmente o trifosfato de inositol, está aqui representado o IP3, que
em última instância, mobilizará estoques de cálcio intracelulares e, com isso, ativará respostas que vão ser mediadas por enzimas quinases, como é o caso da proteína quinase C. Já o sabor doce e o temperado, eles dependem de uma ativação de um conjunto de 3 receptores distintos, T1R1, T1R2 e T1R3. Esses receptores, eles também são acoplados a uma proteína G, só que essa proteína G vai estimular agora uma adenilato ciclase, que por sua vez produz o AMP cíclico como segundo mensageiro. Então, para que eu tenha a identificação de um sabor doce, necessariamente a combinação da atividade de T1R2 e T1R3 será necessária. Então agora estamos falando de combinações de receptores sendo ativados para produzir a detecção de um tipo específico de sabor. Por outro lado, o sabor temperado depende da ativação de T1R1 e T1R3. E a partir desses contextos combinatórios é que é possível reconhecer sabores de proteínas, de aminoácidos e de carboidratos. Uma vez havendo essa ativação da fibra sensorial aferente, percebam que nós teremos 3 tipos de fibras envolvidas no tráfego dessa informação para o sistema nervoso central. A primeira fibra é proveniente do nervo vago, que é o 10º par de nervos cranianos. A segunda é oriunda do nervo glossofaríngeo, 9º par. E a terceira, proveniente do nervo facial, que é o 7º par de nervos cranianos. Então observem que esses neurônios pseudo-unipolares que dão origem a essas fibras constituem então 3 gânglios importantes: o gânglio geniculado, o gânglio petroso e o gânglio nodoso. E esses gânglios, então, enviam essas projeções desses neurônios pseudo-unipolares aqui para essa região do tronco encefálico, que é mais especificamente o núcleo do trato solitário. Chegando aqui no núcleo do trato solitário, nós vamos ter a projeção de outros neurônios em direção ao tálamo e depois para áreas do córtex gustatório. Vamos olhar agora com um pouco mais de detalhes, inclusive identificando a ordem desses neurônios. Então, o neurônio de primeira ordem, ele é justamente o neurônio pseudo-unipolar, né? Aqui representado os seus corpos celulares nos gânglios. E essa sinapse com o neurônio de segunda ordem acontecerá principalmente no núcleo do trato solitário. E esse neurônio de segunda ordem projeta para o tálamo e essa sinapse talâmica se dá com os neurônios que ali residem, portanto, neurônios de terceira ordem. Por fim, essa projeção para áreas de processamento final dessa informação sensorial já no córtex gustatório. Então é aqui que nós teremos a consciência dessa informação de natureza gustatória. É um processamento bastante simples, bastante direto. Então a grande capacidade de identificação gustatória parece recair sobre o padrão de ativação das células quimiorreceptoras e o padrão de processamento cortical dessa informação, sem haver uma dependência tão grande ou uma modulação tão grande por parte de núcleos do tronco encefálico ou subcorticais. Por fim, é possível identificar anormalidades na gustação, como por exemplo a ageusia, que é a ausência de paladar, a hipogeusia, que é uma diminuição na sensibilidade do paladar, e a disgeusia, que é um sentido distorcido do paladar. Então nós temos várias condições clínicas que podem se associar com essas anormalidades na gustação, como por exemplo aquelas induzidas por rinovírus ou por vírus do tipo influenza, e que são bastante comuns na nossa população. E é claro que alterações mais persistentes, elas podem estar relacionadas com uma anormalidade de qualquer um desses sistemas
que envolvem a detecção e o processamento dessa sinalização sensorial. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, e nos vemos numa próxima. Um abraço a todos.